liberdade, da democracia, bradamos por imposição de sua honra. O Brasil, que já passou por alguns períodos de anormalidade institucional, com esta Constituição tornou-se uma das grandes, mas verdadeiramente grandes democracias do mundo. Um país de tantas humanidades como é o Brasil. Tem a menina que vai na sua charrete para a feira e tem o outro que pode ir para o trabalho de helicóptero. E tem a mesma Constituição valendo para os dois. A Constituição de 1988, ela é importante na história do Brasil por muitas razões. Uma primeira razão que se pode destacar é que ela fez a travessia bem-sucedida de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. Ela é promulgada num momento único da nossa história. O Brasil tinha vivido uma ditadura militar que tinha durado 21 anos, durou mais do que a maior parte das ditaduras da América do Sul. Foi um período de grande movimentação da sociedade civil. Movimentos populares muito intensos, em especial o movimento chamado Diretas Já. Não deu, nós choramos, voltamos para a rua, pedimos Tancredo já. Conseguimos, o Tancredo morre naquela coisa louca de véspera. Choramos, voltamos para a rua e pedimos Constituinte já, que era um compromisso que o Tancredo tinha firmado sob o slogan de uma nova república. É uma história assinalada por golpes, contragolpes e quarteladas sucessivas. No processo constituinte, se caracterizou basicamente do rompimento daquela aliança política que produziu a eleição de Tancredo. A aliança do PFL, aquela dissidência da antiga arena do PDS, que se juntou para o PMDB e produziu a eleição de Tancredo e que formou o início do governo Sarney, foi exatamente na Constituinte que começou o rompimento, liderado de um lado pelo o Dr. Ulisses Guimarães e pelo senador Mário Covas, que era líder do PMDB, e de outro lado estava o grupo do PFL. E o presidente Sarney mais ligado ao grupo do PFL, evidentemente. E essa disputa fez com que nós não tínhamos uma maioria consistente dentro da Assembleia Constituinte. Embora o PMDB fosse a maioria nominal, mas não era a maioria ideológica. E aí você tinha, então, o quê? Os interesses do grande empresariado, os interesses das áreas radicais de esquerda, os interesses dos sindicatos, etc, etc. E todos esses eram interesses em relação ao Estado. As disputas eram pegar pedaços do Estado. E nós tínhamos que trabalhar numa negociação disso, ou seja, evitar que se distribuísse o Estado brasileiro entre as várias corporações que estavam lá representadas. Eu fui posta à disposição do Congresso Constituinte, como Procuradora de Estado de Minas, para ajudar nos estudos e tudo mais. E nós, que éramos jovens, recém-saídos de faculdade, fazendo mestrado, era meio que um sonho, mas um sonho fácil de ser realizado ou possível de ser realizado. Era um período muito rico, porque se assistia na capital da República ao desfilar de todo o tipo de representante de interesses, de grupos sociais, econômicos, em circulação no Congresso Nacional. E eu mesmo tive a oportunidade de ir algumas vezes levar postulações, porque eu era consultor jurídico do Ministério da Saúde. Então, eu fui porta-voz, através do ministro de Estado com quem eu trabalhava,
de algumas dessas postulações que estão hoje na Constituição, como, por exemplo, o SUS. Eu trabalhava com a equipe que instituiu o SUS no país. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. É claro que ela é letra, ela é um documento escrito ao qual é necessário se conferir eficácia. Daí a responsabilidade maior do Supremo. Sem dúvida nenhuma, em cada pronunciamento que nós fazemos, ainda que seja num sigelo habeas corpus das turmas, até as mais sofisticadas ações diretas de inconstitucionalidade, nós estamos dando concreção aos direitos fundamentais. É isso que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ser o guarda desse grande patrimônio que a nação brasileira, através dos constituintes de 87 e 88, nos legou no dia 5 de outubro de 1988. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição veio disciplinar a nossa vida, né? Nossos direitos eles estão muito mais altos do que anteriormente. O cidadão, no que se diz respeito, por exemplo, ao Código do Consumidor, você vê as pessoas se respeitam mais. Dessa Constituição de 88, que nasceu a causa aí dos afrodescendentes, que nasceu a causa das mulheres, que nasceu a causa dos descamisados. Direitos de ir e vir, outros direitos são garantidos na Constituição, mas nem sempre são publicados de forma a todos conhecerem os direitos que possuem. Temos motivo de comemorar a Constituição cidadã, democrática. Os avanços são necessários, as emendas constitucionais estão aí para adaptar à realidade brasileira. O Brasil ganhou muito com a Constituição de 1988. E ela se chamou assim Constituição Cidadã porque ela é, do ponto de vista da nossa história, e comparada também com outras constituições de países avançados, do ponto de vista democrático, é uma das mais ricas no que diz respeito a direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Ela deixa de ser uma carta eminentemente política para tratar de assuntos referentes às relações do poder público com os cidadãos e as relações entre os poderes públicos entre si, para se transformar numa carta que demonstra qual é o ideário da nossa nação. Criar uma sociedade justa, uma sociedade solidária. Nós não podemos esquecer que esta é uma Constituição que traz um generosíssimo catálogo de direitos fundamentais, tanto de natureza individual, como também de natureza coletiva. Ela estabelece mecanismos para diminuir a desigualdade. Então, a valorização do salário mínimo, a questão do Sistema Único de Saúde, um sistema de previdência e assistência, a valorização do trabalho como algo importante na Constituição. Ou seja, o Brasil se encontrou no Congresso Constituinte e dali nasceu um Brasil que não é um Brasil fácil, porque, como diz o Guimarães Rosa, fácil é país de ideias arranjadas. Mas um país de gente, de desassossego, de gente querendo colocação, é muito difícil. Nos falta saúde, segurança, nos falta os direitos, né? Eu creio que a fiscalização nesses direitos são poucos. E também precisa se tramitar uma série de recomendações que as próprias autoridades não respeitam. Não é que a Constituição não tenha tido defeitos, ela os tem e variados, embora muitos deles razoavelmente bem superados pela própria atuação dos tribunais. E é importante assinalar, a gente virar os olhos para os defeitos não faz com que eles desapareçam. O
mais interessante é que a Carta de 88, ela tratou, em primeiro lugar, dos direitos inerentes à cidadania, dos direitos sociais, para posteriormente disciplinar o Estado propriamente dito. O Brasil está nesse ponto, e a Constituição traduz isso claramente, está traduzindo os grandes valores do Estado moderno, da democracia e das garantias de cidadania. E as constituições anteriores, elas eram muito herméticas, muito fechadas em relação a esses aspectos. Elas não eram ousadas a ponto de indicar esses valores que deveriam ser perseguidos. A de 46, como nós sabemos, ela colocou um fim no Estado Novo getulista. E foi o momento em que todas as forças políticas do país se reuniram numa Assembleia Nacional Constituinte e produziram uma das constituições mais avançadas da nossa história, foi exatamente essa Constituição de 46. Ela durou pouco, infelizmente, porque logo veio o golpe militar de 64. Que foi a negação da Constituição de 46 com os atos institucionais. Tivemos uma Constituição de 67, uma Constituição que foi colocada para um Congresso completamente desprovido de sua representação, um Congresso esvaziado, um Congresso com muitas cassações. A emenda número 1 de 69, que era uma Constituição envergonhada, que nem nome de Constituição teve, mas que foi ditada pelos três que estavam no poder, tinha normas que, como é próprio desse documento, porém não era uma norma que a gente pudesse considerar como sendo normas forjadas a partir de uma Assembleia Constituinte ou mesmo de um Congresso Constituinte, portanto, não tinha muita coisa de legitimidade, ou não tinha qualquer legitimidade democrática. Se nós olharmos na história do constitucionalismo brasileiro e fazermos uma comparação relativa com as outras constituições anteriores, nós vamos ver que ela é uma Constituição que teve grandes avanços em vários campos, especialmente no campo dos direitos sociais, no campo dos direitos instrumentais, no campo das garantias. Ela estabeleceu novas ações judiciais, ela estabeleceu uma nova forma de controle de constitucionalidade. Ela, além do controle difuso, ela estipulou um controle concentrado. Aqui eu acho que é um ponto em que a Constituição inova de forma bastante importante, significativa. Cria a ação direta de inconstitucionalidade, mas com um rol de legitimados bastante ampliado, rompendo com aquela tradição do modelo anterior que consagrava o monopólio da ação do procurador-geral. Essa mudança é extremamente importante porque vai democratizar o acesso de várias entidades, partidos políticos, organizações sociais, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, mas também os estados, os governadores de estado, a Ordem dos Advogados do Brasil. Outra novidade importante, e acho que até aqui nós ainda não consolidamos todos as virtualidades, todas as potencialidades desse sistema, o controle da omissão. São duas ações importantes, a ação direta por omissão e o mandado de injunção, né? São temas bastante polêmicos colocados pela Constituição de 88. Hoje nós julgamos os mandados de injunção e preenchemos a lacuna deixada pelo Congresso Nacional na regulamentação da Carta. Claro que nós assim procedemos de forma limitada, ou seja, até que o Congresso venha a dispor a respeito. Exemplo marcante, a aposentadoria especial no serviço público, tendo em conta o ambiente nocivo à saúde do servidor. Até hoje não se regulamentou o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. O Supremo foi convocado a estipular a base para o exercício da aposentadoria especial, e o fez. Ou seja, aquele desejo por Constituição, aquele desejo pelo direito
que se sintetizou em 5 de outubro na Constituição de 1988, ele só teria sentido se houvesse instrumentos para que esses direitos não ficassem no papel. E quais foram esses instrumentos? Uma Suprema Corte com meios e mecanismos de defesa da Constituição com participação popular, com acesso ao povo. E um Ministério Público também, que a Constituição deu um papel fundamental de ser um instrumento de ação desses direitos. O papel das entidades sindicais, o papel das associações, os instrumentos do mandato de segurança coletiva, a ação de improbidade administrativa, são instrumentos processuais para garantir direitos que nós podemos, sim, chamar de direitos transindividuais, porque são direitos que pertencem não a um indivíduo. O direito de ter uma administração proba não é um direito que pertence individualmente a uma pessoa determinada, que possa ser transmitido por herança, mas é um direito que pertence a toda a sociedade. Quando se fala em direito ao meio ambiente sadio, a própria Constituição diz, não é um direito individual que a pessoa possa apropriar no seu patrimônio individual. É um direito que pertence à coletividade. A Constituição de 1988, além desses princípios, ela tem regras garantidoras das liberdades da pessoa humana. Liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade ao acesso, no acesso à justiça, à educação, o dever do Estado de prestar uma saúde a todos, como, por exemplo, influi nessas ações que hoje as pessoas carentes pleiteiam em juízo a concessão gratuita de remédios, decorre de uma regra constitucional que assenta que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. São muitas as mudanças ocorridas no ambiente do controle de constitucionalidade, para não falar agora na mais recente, decorrente não da Constituição, mas da emenda constitucional 45, a propósito da reforma do Judiciário, né, que trouxe ao lado da ideia agora um pouco mais elaborada de súmula, que é a súmula vinculante, introduziu a repercussão geral, né, que permite que os processos também em sede de controle difuso ganhem uma conotação, vamos chamar assim, mais objetiva ou verdadeiramente objetiva, né, discutindo-se não só uma dada situação concreta, mas a própria temática subjacente. Ocorreram vários avanços de 1988 para cá. E com as emendas constitucionais está se adaptando à realidade brasileira. Acho que nem os advogados que conhecem essa Constituição já fizeram tanta emenda nela que ela parece um colchão de retalho, né, cheio de emendas. Porque precisa ser normalizado uma série de artigos, é uma Constituição muito grande. Os juristas da época, e ainda hoje falam isso, de que a Constituição brasileira é uma Constituição analítica e que tem muita coisa. Na verdade, não é bem assim. É verdadeiro que tem muita coisa, mas o problema todo é de que era mais fácil você aprovar um texto constitucional do que aprovar uma lei. Na verdade, uma Constituição ela deve ser estável, mas não deve ser estática. Então, há momentos em que a Constituição tem que se aperfeiçoar. Ela tem que se transformar para absorver transformações também na divisão de poderes do Judiciário. Então, acredito que ela fez uma divisão adequada ao tempo dela, 88. Mas foi necessário corrigir isso em 2004. E pode ser, e é capaz que seja necessário de acontecer isso em outras reformas constitucionais, o que é algo saudável para a Constituição. E é significativo que ela se manteve na sua essência sem grandes modificações. Apesar de ela ter tido muitas emendas, quase todas devidas ao excesso de normatividade constitucional. Esse talvez seja um pecado significativo da nossa Constituição, o excesso de normatização constitucional. Isso gerou a necessidade, até em função desse passar dos anos, 25 anos, gerou a necessidade de emendas constitucionais. Agora, a essência
a Constituição se manteve. Eu posso dizer que tenho a honra de presenciar o momento mais auspicioso da Constituição de 88, que é este momento de maturidade constitucional. Quando se fala na possibilidade de reforma, ainda que parcial, da Constituição, eu sou visceralmente contrário, porque acho que nós nunca tivemos uma maturidade constitucional tão grande, tão expressiva e tão reconhecida. Então, por que mudar? Por que partir do zero? Olha, nós temos o veso no Brasil de acreditar que poderíamos ter melhores dias editando novos diplomas. E aí a nossa Constituição já foi emendada mais de 70 vezes. Quando você pensa em uma Constituição Federal, você imagina um documento perene, um documento estável, né? E eu costumo, inclusive, para despertar o interesse nos alunos, eu costumo revelar o que ocorreu com um cidadão que foi a uma livraria e tentou comprar uma Constituição brasileira. E o rapaz que estava na livraria simplesmente disse a ele que aquela livraria não trabalhava com periódicos. O que nós precisamos no Brasil não é de novas leis. Precisamos avançar no campo cultural, precisamos principalmente de homens públicos que observem as leis existentes. O judiciário era mais um departamento técnico especializado do que propriamente um poder político. De modo que eu acho que o Supremo Tribunal Federal, sob a Constituição de 1988, ajudou a liderar um processo histórico pelo qual o judiciário deixa de ser esse departamento técnico especializado e passa a ser efetivamente um poder político. Evidentemente, o Supremo Tribunal Federal se tornou um órgão muito mais relevante após a Constituição de 88. Desde 88, ele é um ator importantíssimo na consolidação da democracia no Brasil. Para que a Constituição possa realmente ter vida, para que nunca mais nós tenhamos, como já tivemos, constituições de prateleira, bons documentos, mas que ficam sem adquirir o que tem que adquirir, a vida das ruas, a vida das pessoas. As leis têm que ser melhoradas para se combater a corrupção. Os nossos direitos eles estão muito mais altos do que anteriormente, mas em parte não, porque infelizmente essa regra não é cumprida à risca, né? A gente sabe que não acontece todos os direitos, a gente não usufrui de todo o direito que nós temos. Sobretudo os direitos humanos ainda carecem de regulamentação, de respeito, a questão das mulheres, a questão dos homossexuais. Nós temos bastante motivo para comemorar, mas ainda temos mais motivos ainda para lutar, ainda para ver mais mudanças. O papel do Supremo é esse, de garantir que esse desejo da nação brasileira, do povo brasileiro, de direito, de justiça e que as regras do jogo sejam respeitadas, continue sendo um marco em que o Brasil vai desenvolver socialmente, economicamente, atingindo os objetivos que estão estabelecidos na Constituição Federal, nos seus 1º e 4º artigos, que diz respeito ao desenvolvimento da nação brasileira, seja internamente, seja diminuindo as desigualdades regionais. Todos esses valores éticos e morais que essa Constituição Federal, que está festejando seus 25 anos, trouxe no seu preâmbulo e nos seus primeiros artigos, elas servem de fonte para auxiliar o judiciário na solução de inúmeras questões humanas que passam pelo crivo judicial. Nós atuamos assim na questão das cotas raciais nas universidades, na questão das células-tronco embrionárias, das pesquisas que se pretendiam fazer com estas células-tronco, na questão do aborto dos anencéfalos, da liberdade de imprensa, etc. Nada disso poderia ser antecipado pelo Constituinte, mas o Constituinte antecipou e programou o Supremo como um órgão de defesa de direitos. Claro que se reclama da demora, da ausência de definição
num tempo social e politicamente adequados, mas eu tenho a impressão de que a população já percebe a importância do Supremo para fazer valer, para dar eficácia à Constituição. E o Supremo tem correspondido a essa exigência. Ele tem buscado a concretude dos direitos assegurados aos cidadãos em geral. O Brasil é hoje muitíssimo melhor do que era 25 anos atrás e acho que esta Constituição ajudou a preparar o caminho para que os próximos 25 anos possam representar um salto de qualidade para o país, ajudar a se criar no Brasil um país onde a dignidade da pessoa humana seja amplamente promovida e respeitada, um país onde as pessoas possam estar não apenas melhores, mas serem maiores por viverem em um país que lhes dá mais segurança e bem-estar. Hoje, a administração pública está sendo empreendida sob a luz do princípio da moralidade administrativa, que influencia nos concursos públicos, influencia nas próprias eleições. A lei da ficha limpa, ela tem como fundamento a moralidade das eleições. Então, esses princípios, eles passam a representar o centro valorativo do universo jurídico. Uma Constituição sozinha não muda o mundo, mas ela oferece condições para que a sociedade se transforme. Nós ainda temos muitas tarefas a cumprir se quisermos ser uma sociedade justa. E a Constituição tem muito a ver com isso e ainda pode contribuir muito para isso. Apesar de a Constituição ter 25 anos, ela ainda é um processo muito lento, precisa ainda muito a sociedade avançar nesse sentido de fazer com que os direitos do cidadão, dessas minorias, possam ser respeitados. E é isso que a gente precisa, que a gente tenha mais verdade, que a gente tenha confiança. Ela tem riquezas ainda que precisam ser exploradas. Eu acho que a Constituição de 88 tem, vamos dizer assim, um potencial de exploração que o tempo vai ajudar. E ela permite, portanto, se amoldar a esses novos tempos. O Brasil, durante muitos anos, se abeberou nas fontes romano-germânicas e nas fontes anglo-saxônicas. E hoje o Brasil, no campo constitucional, não fica devendo nada a nenhum país do mundo. Nós temos uma Constituição magnífica, que é a Constituição que o povo brasileiro merece. É uma das mais belas constituições do mundo. Essa Constituição é a nossa mãe, mãe amorosa. Eu creio que nós estamos assistindo ao amadurecimento de um sentimento constitucional do Brasil. A Constituição, paulatinamente, vem sendo conhecida cada vez mais pelos brasileiros e o papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal tem sido muito importante nesse sentido de criação deste sentimento constitucional.